Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma sessão técnica do 13º EAT e da 10ª JASE. Nesta sessão, vocês irão acompanhar a apresentação do trabalho Priorização de casos de teste utilizando redes neurais artificiais, de autoria de Eric Lopes da Silva, da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Brasil, e André Alves, da PUC Goiás, Brasil. De pronto, passo a palavra para o Eric, que tem 15 minutos para fazer a apresentação e, na sequência, faremos as considerações finais. Fique à vontade, Eric. Obrigado. Olá, pessoal. Como dito, né? Meu nome é Eric Lopes. Vou comentar um pouco a respeito do meu trabalho, né? Intitulado Priorização de casos de teste utilizando redes neurais artificiais, juntamente com o professor André, né? Que é meu orientador. E espero que vocês apreciem o trabalho. Bom, vou iniciar fazendo uma breve introdução, né, a respeito do teste de software. O teste de software é uma das etapas mais árduas no desenvolvimento de sistema de software, porque o teste de software ele é muito mais do que apenas uma entrada e saída de dados. O teste de software ele envolve o planejamento, envolve a análise, modelagem, a implementação dos testes, relatórios de progresso, resultado e avaliação da qualidade. Tudo isso é utilizado no teste de software para garantir que o produto final ele está de fato fazendo aquilo que foi estabelecido na etapa de levantamento de requisitos. A partir do momento que eu tenho o requisito, já é possível realizar a produção dos casos de teste. Aí, quando chega na etapa de realmente validar esses casos de teste, de executá-los, eu já tenho um grande conjunto de dados. Esse grande conjunto de dados é muito oneroso para a equipe envolvida no projeto realizar a priorização de qual caso de teste deve ser realizado primeiro. Será que aquele teste é mais prioritário que o outro? Em meio a essa problemática que o nosso trabalho visa buscar uma solução utilizando recursos da inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela está nas mais diversas áreas hoje, seja na educação, na saúde, no entretenimento. Então nós buscamos uma solução também para a área de desenvolvimento e teste de software. Com isso, eu apresento o objetivo do nosso estudo, né, que é apresentar uma forma de se automatizar a priorização de casos de teste utilizando redes neurais artificiais. Agora eu parto aqui para a metodologia, né, explicar como se deu esse processo. Bom, na fase inicial, nós buscamos fazer uma revisão na literatura para entender o que já havia sido produzido, né, nesse sentido. Em meio a isso, eu destaco o trabalho do Asraf, realizado em 2017, onde ele realiza a priorização dos casos de teste utilizando o algoritmo PSO, que é o Particle Swarm Optimization, ou otimização por enxame de partículas. Ele faz uso aí de 6 atributos, a valores numéricos, né, para realizar a aprendizagem do algoritmo e também sua priorização. Ele alcança resultados bastante interessantes, cerca de 70% de acurácia que ele apresenta em seu trabalho. Outra obra da literatura que nós identificamos foi o trabalho do Silveira, realizado em 2020, onde ele utilizou redes neurais artificiais para realizar a priorização de atividades de software. Ou seja, no nosso trabalho nós buscamos unir o que identificamos de melhor nessas duas obras, né? Tanto o método proposto por Asraf quanto o algoritmo apresentado pelo Silveira. Bom, vou comentar um pouco aqui das ferramentas que nós utilizamos, né, no desenvolvimento do trabalho. Utilizamos aí o repositório Kaggle. O repositório Kaggle ele é uma excelente plataforma para quem se aventura aí com o estudo sobre ciência de dados. Tem uma grande variedade de datasets. Nosso dataset é composto por 180 casos de teste. Utilizamos também o Collaboratory, que é uma plataforma para desenvolvimento oferecido pela Google, né? De forma totalmente gratuita, bastante interativo. É possível desenvolver de forma realmente de forma
realmente colaborativa, né, como o próprio nome sugere. O Python, que hoje é praticamente sinônimo de inteligência artificial, é fantástica a quantidade de recursos que essa linguagem oferece, como bibliotecas e funções já previamente prontas, e o uso do RNA, né, que são as redes neurais artificiais, que optamos por esse algoritmo, por ele ser um algoritmo mais atual e por oferecer uma grande quantidade de recursos. Bom, nosso conjunto de dados, né, como eu disse, é composto por 180 registros, 180 casos de teste, onde cada caso de teste é constituído por 4 atributos, que são eles a imprescindibilidade, a complexidade, a volatilidade e o impacto da ausência do caso de teste. Todos esses atributos eles são especificados pelo engenheiro de software, onde eles são classificados com valores de 1 a 10, onde quanto maior o valor, mais relevante é esse atributo para o caso de teste na visão do engenheiro de software. Aqui abaixo nós temos uma tabelinha representando, né, o nosso dataset, contendo o ID, que é a identificação do caso de teste, o título do caso de teste, a descrição do caso de teste e, a seguir, os 4 atributos que eu comentei anteriormente. Bom, quanto ao nosso dataset, ele foi dividido em 2 outros datasets, dois subconjuntos, onde 80% do conjunto original foi destinado ao treinamento da nossa rede neural e os 20% remanescentes foi destinado ao nosso conjunto de teste, para validar o nosso treinamento realizado. Aqui ao lado, vou comentar um pouco sobre os parâmetros que nós utilizamos na nossa rede neural, como a função de ativação softmax. Nós utilizamos essa função de ativação devido à forma como ele força a saída da rede neural. Ela apresenta a probabilidade dos dados serem classificados em determinadas classes definidas. No nosso trabalho, nós fizemos a utilização de apenas 2 classes, né? Classe dos casos de teste prioritários e os casos de testes não prioritários. Nós utilizamos o Stochastic Gradient Descent, ou descida do gradiente estocástico, por ser já o gradiente utilizado pela função softmax, nós optamos por não fazer essa alteração, mas ele também é uma descida de gradiente bastante interessante, porque ela atualiza os pesos e o valor, e atualiza o erro e calcula os pesos registro a registro. Ele não faz a leitura de todos os registros para só depois calcular o erro e atualizar os pesos. Isso faz com que haja uma economia de recursos de memória. Quanto ao learning rate, que é a nossa taxa de aprendizado, né, da nossa rede neural, eu posso classificá-lo como o parâmetro mais importante do nosso estudo, porque escolher a taxa de aprendizado é realmente um desafio, porque se a gente escolhe um valor muito pequeno para a taxa de aprendizado, pode se tornar bastante longo o processo de aprendizagem da rede neural. Isso faz com que eu precise de uma quantidade maior de épocas, de iterações, para que a rede neural apresente o resultado esperado. Mas, por outro lado, se eu escolho uma taxa de aprendizado muito grande, pode resultar no aprendizado de um conjunto de pesos abaixo do ideal muito rápido, ou em um processo de treinamento muito instável, e acabar comprometendo a qualidade dos resultados. Aí, o número de épocas é o número de vezes que eu vou apresentar a base de dados para a rede neural compreender o padrão que eu desejo. Ou seja, é o número de iterações que utilizaremos para a rede neural aprender. Vou comentar aqui um pouco dos resultados que obtivemos. Quando nós fixamos um learning rate, a taxa de aprendizado, em 0.001, fixamos em uma taxa bastante pequena para vermos o comportamento. Quando fixamos em 0.001, nossa taxa de perda, o primeiro gráfico representa a nossa taxa de perda e o segundo gráfico representa a probabilidade
com que cada caso de teste foi classificado como prioritário. No nosso primeiro gráfico, nós temos uma taxa de perda inicial acima de 3%, é uma taxa bastante alta, mas conforme o número de épocas avança, a minha taxa de perda ela cai, ficando em cerca de 0,6, 0,7 a partir da época 200. Já a nosso percentual de probabilidade para a classificação dos casos de teste ficou variando em cerca de 50% a 60%. Ao fixarmos o learning rate em 0,05, já demos um salto quanto à taxa de aprendizagem. Isso também refletiu nos resultados que obtivemos. Nas primeiras interações, a nossa taxa de perda mais que dobrou, né, fazendo essas alterações da taxa de aprendizagem, saltando de 0,6 no gráfico anterior para 1,5, e a nossa taxa de probabilidade para a classificação dos casos de teste também saltou para cerca de 90% a 80%. Bom, farei agora as minhas considerações finais, né? Nosso trabalho aos nossos olhos, né, obtivemos resultados promissores, tendo em vista que provamos ser possível, né, a utilização de recursos da inteligência artificial para auxiliar as atividades de teste de software, em especial a priorização de casos de teste. Essa forma de priorização, ela não sofre com as limitações de escalabilidade, tendo em vista que, conforme os casos de teste eles vão sendo produzidos, é possível já ir informando os pesos, né, para esses atributos, de modo que, ao final do processo, eu simplesmente faça a execução do algoritmo, né, e me traga essa lista desses casos de teste. E como eu disse, né, é perfeitamente adaptável a diversos tipos de projeto, tanto pequenos, grandes ou intermediários. Bom, no nosso estudo, nós contamos com algumas limitações, né? Por exemplo, a base de dados com poucos casos de teste é bastante difícil localizar um bom dataset, né, com uma boa quantidade de casos de teste. E também não houve a comparação com outros algoritmos de machine learning. Isso seria uma boa sugestão para trabalhos futuros, compará-lo com SVM, Naive Bayes, árvores de decisão, para podermos validar a eficiência do algoritmo. E é isso, agradeço a atenção de todos vocês e abro espaço para as considerações. Obrigada, Eric, pela apresentação, trabalho bem legal, bem interessante, aí uma área bem importante, né? Esse teu trabalho em que nível, assim, vocês estão fazendo um trabalho em nível de graduação? Conta com alguns colegas de outros níveis de ensino? Bom, esse é o tema também da minha iniciação científica, né? A gente já vem trabalhando nele há alguns meses, trabalhando o professor André, que também é orientador do outro colega que participa comigo, só que o do outro colega, inclusive, submeteu no IAT, o Rafael, e dele é a questão de levantamento de requisitos, utilização da inteligência artificial no levantamento de requisitos. Legal, porque assim um trabalho complementa o outro, né? Exatamente. Que legal. E assim, tu falou ali do trabalho futuro, né? Vocês pretendem analisar com outros tipos de redes neurais? O que vocês pretendem fazer agora como continuidade desse trabalho? Sim, nós pretendemos testar, né, com outros algoritmos de machine learning. A especialidade do professor é essa questão de teste, validação de software, né? Aí acredito que nós temos muito a contribuir ainda. Sim, com certeza é uma área bem importante, né? A inteligência artificial, de uma forma geral, aí está crescendo muito, né? Bastante, bastante. Que legal, Eric. Então, em nome da organização do evento, a gente agradece a apresentação do Eric e aos espectadores que irão assistir também, né, essa apresentação. Quem tiver dúvidas ou sugestões em relação a esse trabalho, poderão encaminhá-las, né, para os autores através dos seus respectivos contatos, que estarão disponíveis no site oficial do nosso evento. Desejamos aí um abraço, até a próxima e sucesso a todos. Obrigada. Obrigado.